Amando porque fomos amados, encerramento, focando naquilo que é importante. Mais 2 semanas nós começamos os cultos referentes ao Natal. Então, nesse culto e no próximo culto, nós queremos olhar para aquilo que Deus diz que é importante. E eu comecei, então, fazendo essa primeira pergunta, e eu olhei na internet, a primeira frase que me saltou foi brilhante. É uma frase de Audrey Hepburn. Quantos sabem quem é Audrey Hepburn? Eu falei hoje de manhã, pouca gente. Pessoal um pouquinho, com uma experiência, né, um pouquinho maior, aqueles que são jovens há mais tempo, como eu, sabem que ela foi uma atriz muito famosa em Hollywood, e a frase dela é fascinante. A frase dela é assim: a coisa mais importante é gostar de si mesma, é ser feliz. É tudo que importa. Audrey Hepburn foi uma sobrevivente da Segunda Guerra Mundial. Ela morava na Holanda, a Holanda foi ocupada, ela foi obrigada a sobreviver com auxílio, fez parte ela não, mas a família estava envolvida com a resistência ao domínio nazista. Vários dos seus tios foram mortos nesse tipo de batalha. Ela teve 2 casamentos, os 2 casamentos rompidos por meio do divórcio, lutou constantemente com depressão, e naquela época não se classificava, não se diagnosticava assim, mas ela provavelmente tinha algum tipo de distúrbio alimentar para manter a figura, então ela passava fome ou provocava o próprio vômito depois de comer. E essa mulher diz que a coisa mais importante é ser feliz. E é curioso porque a expressão que ela usa é: essa coisa mais importante é gostar de si mesmo. E qualquer pessoa que trabalha com terapia, com casais ou com qualquer outro tipo de terapia individual pode te dizer que uma das maiores dificuldades que nós temos como seres humanos é gostar de nós mesmos. Porque muitas vezes a nossa referência sobre gostar ou não de nós mesmos está nos outros. E os outros sempre vão nos mandar mensagens confusas. Eu gosto de você se você gastar dinheiro, eu gosto de você se você for magro, eu gosto de você se você for bonito, eu gosto de você se... complete aí a frase como quiser. E as pessoas então lutam com uma profunda falta de gostar de si mesmo. E ela diz: não, a coisa mais importante é gostar de si mesmo, é ser feliz. E vai mais longe, diz: isso é tudo que importa. É profundo isso, porque é uma das características mais fundamentais do ser humano. O ser humano é essencialmente egoísta, e isso é fruto da queda. O ser humano está naquela proposta: eu estou aqui para ser feliz, a qualquer custo. Eu faço o que for necessário. Eu citei um exemplo interessante da criança pequenininha. Criança pequenininha é ótimo, né? Porque ela não sabe disfarçar o seu pecado. Nós adultos aprendemos a dar uma disfarçadinha. O pequeno não tem isso. Então, se oferece um biscoito, ele agarra um biscoito. Se oferece outro, ele agarra outro. E vai babando aqui no primeiro. E aí, se chega um amiguinho, toda boa mãe fala: oferece para o amiguinho. A primeira reação é fechar a cara e botar as 2 mãozinhas para trás, assim, né? Não, tem que oferecer, tem que dividir. Aí, se você forçar bastante, a criança olha qual que está menor, qual que está mais babado. E é esse que ela dá. Por quê? Porque é importante é ser feliz. Eu sou feliz com biscoito. Então, não vou dividir isso com os outros. E essa é a tendência natural. Nós somos assim. Se não é pelo amor de Jesus, se não é pela transformação de Deus na nossa vida, nós tendemos a definir as experiências entre boas se me fazem feliz, ruins se me fazem infeliz. Mas eu não estou muito preocupado com o que Audrey Hepburn disse. Eu achei muito sintomático o que ela disse. Minha maior preocupação é o que Jesus disse. O que Jesus disse. Convido você então a abrir comigo em Marcos, capítulo 12. Marcos 12, 28 a 31. E enquanto você abre em Marcos 12, 28 a 31, deixa eu explicar uma coisa. A pergunta que é lançada aqui para Jesus é qual a lei mais importante. Mas para o judeu, a lei definia a essência da vida. Então a pergunta, na verdade, é a mesma. Jesus, o que é mais importante? Representado pela lei. E nós lemos assim, Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 12, verso 28. Um dos mestres da lei
Aproximando-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, o que é o mais importante? Qual é o mais importante? Qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Deixa eu parar aqui. Essa frase, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é o único Senhor, é uma expressão comum, tradicional dos judeus, que também é chamado como Shema. Shema é por causa do primeiro verbo, ouve. Shema ou chamar. E na verdade era uma declaração de fé radical, porque eles viviam no meio de tribos e povos politeístas. Cada povo tinha meia dúzia ou mais de deuses. Eles adoravam o trovão, o vento, a força, um bode, sei lá, cada um adorava o que quisesse. Então eles viviam em paz, porque você adora o seu Deus, eu adoro o meu, todo mundo é feliz. Aí chegava o judeu e falava: gente, só o meu Deus é Deus, o teu não é. E aí, obviamente, já se tornava o povo mais amado do mundo desde aquela época. Porque a afirmação de fé deles era radical. Era bem essa. Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Verso 30, como consequência dele ser o único Senhor, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. E a consequência, 31, o segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. O resumo é que, o que é mais importante? Amar a Deus integralmente. Integralmente. A expressão que Jesus usa vem do Antigo Testamento, Deuteronômio 6, que diz: todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento, todas as suas forças, com tudo que você é. E eu quero dizer para vocês que não existe nada mais importante do que compreender esse amor de Deus, perceber o amor de Deus na sua vida e, a partir daí, amar, porque você se sabe amado. Por isso que o segundo mais importante é amar o próximo como a si mesmo. E repare que nós só amamos se eu perceber, se eu receber esse amor de Deus. Porque se eu não recebo o amor de Deus, se eu não percebo o amor de Deus, se eu não me dou conta que sou amado, eu tenho que conseguir meu valor em outras coisas. No meu dinheiro, na minha aparência, na minha luta, na minha profissão, sei lá, vou ter que conseguir esse amor em algum lugar. E a gente encontra uma humanidade correndo desesperadamente atrás desse amor. Então Jesus fala num sentido bastante claro que o que é mais importante? O mais importante é você reagir ao amor de Deus, porque Deus te ama. A música que nós ouvimos, de tanto impacto, é: olhe para Deus, porque Ele tem olhos para você. Ele te ama, Ele quer estar contigo, Ele se interessa pela sua vida, Ele quer... E deixa eu explicar mais uma característica, mas vamos olhar um outro texto, 1 Coríntios 13. Aqueles que não sabem, 1 Coríntios 13 é o capítulo que o apóstolo Paulo mais fala sobre o amor. Ele vem raciocinando sobre várias coisas, várias formas em que o Espírito Santo mexe na nossa vida. Chega no capítulo 13, ele fala: olha, tudo isso sem amor não vale nada. E ele faz várias considerações, mas eu quero destacar com vocês versos de 4 até 7, que a gente lê assim, 1 Coríntios 13, de 4 a 7. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Nós poderíamos gastar muito tempo estudando esse texto. Eu quero destacar duas realidades. Primeiro, amor é bondoso. E quando eu digo que o amor é bondoso, eu quero que você compreenda que amor bondoso não significa que eu faço tudo o que o outro quer. Amor bondoso é que eu quero o melhor para o outro.
eu quero que o outro cresça, eu quero que o outro amadureça, que o outro atinja tudo aquilo que Deus sonhou para ele. Então, o amor bondoso é um amor que se preocupa em fazer o melhor que pode pelo outro, que é promover a vida do outro. Segunda realidade é que o amor se sacrifica. Não existe amor sem sacrifício, não existe amor de graça. Por quê? Porque se eu me preocupo com o outro, eu vou fazer tudo o que eu posso para o outro crescer. Deixa eu voltar um pouquinho para a ideia do amor bondoso. Amor bondoso não significa fazer a vontade do outro. Muitas vezes significa você confrontar o outro. Significa você dizer, não é por aí. Significa desde as coisas mais simples, como você dizer para a criança, precisa tomar banho, precisa escovar o dente, precisa comer verdura. É um fato. E isso é ser bondoso. Às vezes precisa ir ao médico, precisa tomar remédio, assim por diante. Até você chegar para alguns amigos seus adultos e falar, o caminho que você está seguindo vai dar em morte. Você vai destruir teu casamento. Você está entrando em encrenca. Você não devia gastar tanto dinheiro. Olha, percebo que você dá valor demais para isso e para aquilo, e isso vai te fazer mal. Amor bondoso não é um amor que ganha muita popularidade, mas é um amor que vê o bem-estar do outro em primeiro lugar. E por isso ele se sacrifica privando a si mesmo, sacrifica arriscando a si mesmo. Se você já teve oportunidade de conversar com alguém e falar com essa pessoa, confrontar essa pessoa, você sabe que as chances de você ser mal entendido e às vezes até perder aquela amizade são grandes. Sabendo disso, o que a gente faz? Volta e meia eu não falo para o outro o que eu sei que o outro precisa ouvir. Eu dou uma disfarçada. E você sabe que tem uma coisa para dizer, tem alguma coisa que você poderia dar de orientação, mas o outro vai ficar chateado contigo, então você alivia. Dá uma de bonzinho. Amor se sacrifica. Amor se arrisca. Amor paga o preço. Vamos voltar ali para Marcos capítulo 12, porque eu quero olhar um pouco mais o que é que Jesus quis dizer com essa ideia de amar a Deus em primeiro lugar, com tudo que você é. E o primeiro exemplo que a gente encontra, ele vai seguindo várias discussões que ele tem, mas no verso 41, Marcos 12, 41, nós lemos assim: Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Nessa foto, dessa maquete do templo de Herodes, você vê um pátio grande ao redor do templo, não dá para ver muito, só as pontinhas dele, que era o pátio dos gentios. Quando Jesus chegou para limpar o pátio, que eles estavam vendendo ovelha, passarinho, cambista, tudo mais, era nesse pátio externo, que é uma praça muito grande. Esse segundo pátio que nós vemos, que você atravessa ao passar por aquela portinha ali no meio, é chamado Pátio das Mulheres. Não porque fosse assim, onde as mulheres tinham que ficar o tempo todo, mas era o limite máximo que as mulheres podiam se aproximar do templo, que é aquela construção que fica atrás. E só mulheres judias, os gentios não podiam entrar ali. Mas não só era um lugar onde as mulheres podiam entrar, era mais ou menos, isso aqui é uma maquete de novo, é claro, essa é uma imagem do que seria aquilo. Era um lugar de oração, tanto homens como mulheres se reuniam ali e eles levavam seus sacrifícios até aqueles degraus que você vê ali no fundo, para os sacerdotes poderem fazer os vários sacrifícios, e haviam caixas de ofertas. E era um lugar onde pessoas sentavam para ouvir o ensino dos rabinos, sentavam para orar, sentavam para discutir a lei. Era um lugar primariamente e intensamente de atividade espiritual. Então Jesus sentou-se ali e começou a observar as ofertas que eram feitas. E obviamente ele via não só a oferta, mas ele via o coração daqueles que faziam a oferta.
E a primeira realidade que nós vemos é o fato de que os ricos davam grandes ofertas. Agora, isso sempre foi a lei de Israel. O tempo todo Israel diz que você deve dar de acordo com as suas posses. Então, quem tem muito dinheiro, vai dar muito dinheiro. Quem tem pouco dinheiro, vai dar pouco dinheiro. Se você não tem nada, você não dá nada. Raramente alguém não terá nada para dar. E aqui existe a primeira distorção que acontece ao longo da história da igreja, que de repente a pessoa começa a achar, como eu tenho muito dinheiro e eu dou grandes ofertas, eu posso ter mais influência nas decisões na igreja. Afinal de contas, sou eu que sustento esse negócio aqui, entendeu? Eu tenho maior número de ações nessa empresa, então eu tenho um voto maior. E aí é que existe uma distorção que nós precisamos estudar, que é sobre o propósito da riqueza. Se tudo é de Deus, e a Bíblia diz claramente isso, né? O gado nas 1000 colinas me pertence, todo ouro, toda prata, toda riqueza me pertence, por que é que Deus distribui riqueza? Alguns podem achar, Deus distribui riqueza porque o cara é trabalhador. Há uma relação direta. A Bíblia diz claramente que o preguiçoso vai terminar pobre. Agora, eu conheço várias pessoas que são extremamente trabalhadoras e terminaram a vida pobres. Conhece? Eu conheço alguns. Pessoas que se esforçaram, que eram fiéis a Deus, que davam ofertas na igreja. Eu contei hoje de manhã, quero repetir agora, a história do meu avô paterno, seu Américo Lima. Seu Américo foi alfaiate a vida inteira. E ele tinha muito pouco dinheiro. A vida inteira ele contou os centavinhos para completar seu orçamento. Terminou a vida pobre. No final, os filhos tiveram que ajudá-lo. Quando ele perdeu a consciência, ficou muito confuso. Nós o colocamos num lar para idosos. E eu ia visitá-lo. E ele me dizia, não fazia ideia de quem eu era. E aí eu perguntava para ele, vô, como é que está aqui? Eu lembro do sorriso dele até hoje. Ele abria um sorriso e falava, está ótimo. Tem 5 refeições por dia. A vida inteira ele nunca teve 5 refeições por dia. Se ele tivesse 2 ou 3, ele estava feliz. Lá tinha 5 refeições. E, em geral, quando eu estava visitando, tocava o sinal que era para o lanche da tarde. Ele pedia licença e saía correndo, porque ele não queria perder o lanche da tarde. Ele foi fiel a vida inteira. Fiel a Deus, ajudou na implantação da igreja, sendo semi-analfabeto, ele foi era o regente do coral da igreja, foi presbítero na igreja, um dos líderes da igreja. A vida inteira ele trabalhou. E por alguma razão Deus nunca deu riqueza para ele. Porque não há uma relação direta entre ser fiel e ser rico. Eu e você conhecemos, assim como conhecemos pessoas que são fiéis e trabalhadoras, e nunca conseguiram ajuntar muita coisa, você provavelmente conhece algumas pessoas que ajuntaram muito e a palavra que você usaria não é fidelidade e honestidade. É mais para malandragem e esperteza. Perdão, com isso eu não quero dizer que ter posse significa que a pessoa é desonesta. O que eu quero dizer é que, por que Deus distribui a riqueza? Deus distribui riqueza e recursos para abençoar as pessoas. Não a pessoa que recebe, mas as pessoas ao redor. Nós somos mordomos dos recursos que Deus nos dá. Ou seja, se Deus te deu muito, você tem mais responsabilidade financeira diante de Deus. Eu lembro de anos atrás conversar com James Houston, que foi um senhor que iniciou um seminário no Canadá. E começo de escola é difícil, começo de escola teológica é mais difícil ainda, não tem dinheiro para nada, porque os alunos, inclusive, são os duros. Seminarista nunca tem dinheiro. Então, aquela luta, e ele começando e precisando de dinheiro, faziam mais de 20 anos, aí chegou um cristão para falar com esse presidente, esse diretor do seminário, e falou, eu quero te dar $1 milhão. O que tu faria com $1 milhão? Aí o Dr. Houston falou assim, eu preciso pensar, me dê 2 dias que eu te respondo. 2 dias depois ele voltou, chamou esse senhor e falou, eu quero te agradecer pela tua oferta, mas eu não vou aceitar.
Estou te dando, não, eu não quero, porque foram os 2 dias mais miseráveis dos últimos anos. Porque eu fiquei pensando o que eu ia fazer com esse $1 milhão, e gastei aqui, gastei ali, depois eu, não, vou tirar um pouco daqui, vou colocar, não, aqui também não. Ele falou, eu não tenho espiritualidade para lidar com $1 milhão, por favor, não me... E recusou o dinheiro. E a razão, quando eu conversei com ele, me contou a história, eu falei, escuta, mas... Ele falou, riqueza naquele momento para mim seria uma maldição. O seminário existe até hoje, ele foi juntando o dinheirinho dele até chegar onde chegou. O propósito da riqueza não é abençoar quem recebe, mas é tornar essa pessoa uma bênção. O propósito da riqueza não é acúmulo de bens, não é você comprar uma casa maior, um carro melhor, outra casa maior, outro carro, nada contra carros e casas, tá? Mas não é um acúmulo e cada vez você aumentar o seu patrimônio, mas é o quanto que eu posso servir os outros por meio daquilo que eu tenho. Vamos olhar, nós vamos voltar para cá, então não tira o dedo daqui. Vamos olhar o princípio chamado princípio da semeadura, em 2 Coríntios, capítulo 9. Todo o capítulo 9 de 2 Coríntios, Paulo está dando instruções sobre ofertas e contribuições. Eu quero ler os versos de 6 a 11. O verso 6 tem sido motivo de muita distorção. Diz assim o verso 11, 2 Coríntios 9, verso 6. Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. E o que muitas igrejas e muitos cristãos dizem é simples. Se você dá muita oferta, tu vai receber muita oferta. Se você dá pouca oferta, tu vai receber pouca oferta. É simples, é o princípio da semeadura. Semeia pouco, colhe pouco, semeia muito, colhe muito. E isso se torna uma máquina. Eu lembro, esses dias, que eu assisti um vídeo, e eu não queria acreditar, mas era bem isso mesmo, em que um desses pastores fala, gente, você acha que Deus vai ficar em dívida contigo? Se você dá uma oferta, Deus é obrigado a te abençoar financeiramente. Eu falei, de onde ele tirou isso? Não é do Deus da Bíblia. Deus não é obrigado a nada. Como se nós fôssemos determinar a obrigação de Deus. Mas o que acontece é que as pessoas não leem o restante da passagem, que é fundamental. Porque se isso aqui é verdade, contribuição gera riqueza. Mas deixa eu dizer a vocês que não gera riqueza. Deixa eu ler daqui para frente, do 7 em diante. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça. Ou seja, quem dá ofertas, Deus vai acrescentar a graça. Olha o que é essa graça. Graça para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Não é graça para que você possa comprar um carro zero. Não é graça para que você aumente isso ou aquilo. É graça para que você transborde em boa obra. O que é boa obra? Boa obra é tudo aquilo que promove o reino de Deus. É quando você visita alguém doente para orar por essa pessoa. É quando você trabalha num dos ministérios da igreja. É quando você fala de Jesus. É quando você lidera um pequeno grupo. É quando você ajuda no com de criança, ou nos pré-adolescentes, ou nos adolescentes, ou nos jovens. É quando você contribui financeiramente e do seu tempo. Isso é boa obra. Então, repara bem, ele está dizendo que Deus que é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada a graça. Graça para servir. E ele fala, tendo tudo que é necessário, não tudo que é da moda. No fundo, contribuição gera justiça. Deixa eu continuar, verso 9. Como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, e a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua
justiça. Vocês serão enriquecidos em todas as formas, para que sejam generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ações de graças a Deus. A contribuição, queridos, é um privilégio que me faz participante da obra de Deus. Não é uma obrigação, não é um negócio, não é um investimento, mas é poder falar, Deus, olha que legal. Esse mês o Senhor me abençoou para eu ajudar com tanto, e eu quero fazer parte disso que o Senhor está fazendo. E eu quero poder abençoar pessoas. E olha só, eu vou fazer isso. E com alegria você investir em frutos eternos. Vamos voltar lá para Marcos 12, mais uma vez, para a gente continuar estudando a passagem. Marcos 12, lemos o verso 41, que falava que Jesus sentou para observar e viu que as pessoas que tinham muito dinheiro davam grandes ofertas. Verso 42. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Primeira característica que a gente vê assim, em Israel, uma viúva teria problemas sérios, porque mulher não podia ter propriedade. Então ela dependia dos seus pais até se casar, ou então do seu marido, dos seus irmãos ou dos seus filhos. Essa mulher era uma viúva. Então, ou seus irmãos não estavam cuidando dela, ou seus filhos, ou ela não tinha nem irmãos nem filhos. O fato é, ela era uma viúva pobre, e ela dependia de ofertas que eram alcançadas para as viúvas. Ela vivia em total vulnerabilidade. Ela estava assim, dependendo dia a dia de receber ofertas, uma ajuda, alguém que estendia a mão, que fazia uma oferta para alguma coisa. E é interessante que é justamente daqui que Deus vê, que Jesus observa alguém com tanta fé e generosidade. Por que é interessante? Porque a maioria de nós busca atingir uma situação de estabilidade. Muitos dizem, o negócio é você passar num concurso. Que aí depois que passou num concurso, você tem estabilidade e fica tranquilo. Porque nada vai tirar o teu salário. E isso é colocar a confiança no lugar errado. Tem alguma coisa errada com isso? Não vou comentar isso agora, mas essa viúva, de qualquer maneira, ela não tinha estabilidade nenhuma. Não tinha estabilidade, não tinha pensão, não tinha INSS, ela não tinha nada. E ela era pobre. E ela chega e faz uma oferta que a gente tem que dizer que é uma oferta simbólica. Tentei calcular o melhor que eu cheguei quanto aos valores, é que ela contribuiu R$1, aproximadamente R$1, que era o dinheiro que ela tinha. Era a oferta mínima que você podia fazer nessas caixas, porque eram 2 moedas tão finas que elas eram chamadas de folhas. Elas eram muito pequenas. Era troco. É o tipo de moeda que você não se abaixa para pegar quando vê no chão. Então essa mulher vem e faz essa oferta. No entanto, Jesus continua o seu ensino e a partir de agora ele vai chamar a atenção dos discípulos. Os próximos 2 versículos, versículo 43 e 44, a gente lê assim: chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela da sua pobreza deu tudo o que possuía para viver. Então, a primeira característica que a gente vê é que Jesus chamou os discípulos porque ele tinha uma lição, ele tinha que passar uma perspectiva eterna do que estava acontecendo. E deixa eu lembrá-los que eu e vocês, ou a grande maioria de vocês, somos discípulos de Jesus. Então, quando Jesus chama os discípulos, fala: gente, vem cá um pouquinho, tenho algo a lhes dizer, fica de ouvido alerta. Presta atenção, porque tem algum ensino para nós aqui. E no verso 43, o ensino é bem esse: afirmo-lhes que essa viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Ele vai falar de qual é o critério para dar ofertas. E deixa eu falar um pouquinho sobre isso, fazer um parênteses aqui. Como igreja,
nós temos nos últimos tempos lutado bastante com essa questão de ofertas, e nós entendemos que Deus está suprindo o dinheiro que é dele. Se nós não temos o dinheiro para fazer os investimentos que nós queremos, nós entendemos que é um problema entre cada um e Deus. Inclusive, esses dias nós mandamos uma carta, um e-mail para vários de vocês. Deixa eu dizer a primeira coisa. A carta é padrão para todo mundo. Algumas pessoas escreveram de volta, mas por que vocês mandaram? Mandamos para todos. Se você contribuir, você recebeu uma carta. Se não recebeu, vem falar comigo que eu preciso te colocar na lista. Embaixo da carta havia, assim, um registro de quanto nós recebemos em seu nome a cada mês. Isso é cobrança. Isso chama-se transparência. Nós queremos comunicar a você o seguinte: no mês de março, nós recebemos uma oferta sua de R$100. Porque se você deu 1.000 e nós só recebemos 100, ou você não deu 1.000, ou esse dinheiro sumiu. Sem nenhum trocadilho aqui, tá? O fato é, você fez uma oferta, nós queremos registrar, nós recebemos. Porque se não chegou até nós queremos prestar contas desse dinheiro. O propósito é unicamente esse. A carta, em cima, ela fala, olha, gente, essas são as coisas que nós percebemos da ação de Deus. Aqui embaixo é o que nós vimos o que nós recebemos das suas ofertas. Graças a Deus eu não olhei isso, não quero olhar essa lista, mas algumas pessoas fazem ofertas anônimas. Querido, se você faz oferta anônima, não vai aparecer no relatório. Porque eu não sei que é tua, como é que eu vou colocar no seu nome? Teve uma pessoa que falou, mas eu fiz oferta todos os meses e não aparece. É mesmo? Como é que você fez? Eu fiz anônimo. Bom, querido, Deus viu. Amém. Não dá para incluir no relatório. Agora, se há uma discrepância, nós precisamos saber, por uma questão de prestação de contas, de transparência, de honestidade, de integridade. Fechando os parênteses, esse parênteses aqui da carta, como igreja, nós temos vários desafios de investimento. Nós temos missionários nos quais nós queremos contribuir. Nós temos pessoas na equipe que nós gostaríamos de contratar. Nós temos uma série de modificações que nós precisamos fazer no nosso dia a dia. E, no momento, nós não podemos fazer várias dessas coisas que nós entendemos que seria da vontade de Deus. Mas como é que eu tenho certeza? Eu tenho certeza se o dinheiro vier. Se não vier, nós não vamos fazer. É simples assim. Por isso que eu estou falando aqui desse critério de ofertas. Qual que é o critério de ofertas? Verso 44, nós lemos assim: todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. O critério aqui é não e sim. O que é que importa para Deus? Não importa para Deus o quanto você dá. Não importa o quanto eu dou. Não importa o quanto eu dou, porque se Deus precisasse de dinheiro, gente, Ele é o dono de tudo. Ele não está aqui assim, por favor, me dá uma ofertinha, estou passando um apuro, coitadinho de mim, né? Sou trabalhador, quero voltar para casa, estou com só metade da passagem, eu preciso de... Gente, esse é o Senhor do universo. Ele não está mendigando. Não importa o quanto eu dou, o que importa para Deus, olhando meu coração, é o quanto eu guardo. Por que importa o quanto eu guardo? Porque Deus quer saber aonde está o seu coração. Então, se você fala assim, bom, deixa eu ver, vou pagar todas as minhas contas, o que sobrar, eu dou. Deus fala, legal que tu deu alguma coisa, mas tu ainda não entendeu o princípio maior. Porque a pergunta de Deus não é a tua capacidade financeira, quanto dinheiro tu consegue gerar, mas pelo contrário, é confiança. Ou seja, não é se você consegue dar um cheque, quase ninguém mais usa cheque, né? Se você não consegue passar na maquininha ou dar em dinheiro, 1.000, 100, 150, 200, não é essa a pergunta de Deus. A pergunta é, Daniel, você vai confiar em mim? Você confia no meu amor? Você está disposto a dar um passo de fé? Não quer dizer dar tudo que você tem, mas você está confiando que eu posso cuidar de você, ou você vai falar, primeiro eu vou me garantir, Deus, e do que sobrar a gente racha entre nós, tá? Metade para ti, metade para mim. Deus olha isso e fala, cara, eu não quero tua esmola.
Eu quero o teu coração. Por isso que essa passagem da viúva está no mesmo contexto daquela que Jesus falou. O que é mais importante? Amar o teu Deus integralmente, inclusive com a tua carteira. Amar totalmente a Deus. Amar a Deus com o teu tempo, com teus filhos, com a tua família, com os teus sonhos, com tudo aquilo que Deus te deu. Deus não está pedindo o que Ele mesmo não te deu. Ele fala: eu entreguei, tu confia em mim? Bom, Deus, eu confio em você até R$100, tá? Mais que R$100 não está valendo. Gente, isso é negociação com Deus. E Deus olha: não quero isso, não quero a tua esmola, eu quero o teu coração, eu quero a tua confiança. É impossível você amar alguém e não transformar esse amor em ação. Amar só da boca para fora é ótimo, né? Eu te amo, mas você me ajuda? Não. Não. Conta-se aquela velha piadinha do rapaz que queria conquistar a menina. Então, sendo eloquente, ele falou: querida, por você eu atravessaria o deserto do Saara sem água. Por você eu cruzaria o Atlântico a nado. Lutaria com um tubarão. Entraria com a camiseta do Inter no meio da torcida do Grêmio. E ainda xingaria todo mundo. Por você, eu enfrento qualquer coisa. E a guria toda encantada, achando que achou seu príncipe encantado, ela fala: ai, que bom. Escuta, eu vou para casa, você me acompanha? Ah, não, está meio tarde, tu vai de ônibus, eu vou sozinho, tá? Gente, é isso que a gente faz com Deus volta e meia. Deus, eu te amo. Né? Minha vida, eu te entrego o meu coração. Eu preciso de alguém me ajudando no ministério infantil. Não, mas esse não é o meu chamado. Tá, nós estamos precisando de ofertas. Tá, esse mês está apertado, não vai dar. Tá, e precisa de alguém para trabalhar na recepção. Ah, eu chego muito tarde, não estou cansado. Então precisamos de alguém para discipular. Não, eu não levo jeito para discipulado. E trabalhar num pequeno grupo. Não, pequeno grupo, eu não gosto muito desse negócio de ficar abrindo minha vida para os outros, nada a ver. Deus olha para ti e fala: cara, sabe o que está acontecendo? Você está perdendo o filé mignon da vida. Porque quando você vive com Deus, você se arrisca com Deus, você entra não só na teoria do amor de Deus, você entra na própria vida desse amor de Deus. Você experimenta o amor de Deus na prática, no dia a dia. Você vai sentir uns arrepios na espinha, tenho certeza. Tu vai sentir de qualquer forma, tá? Porque por aperto todos nós vamos passar. Já que eu tenho que passar por apertos, por vales da sombra e da morte, eu quero passar junto com Deus. Eu quero exercitar a confiança. Eu quero andar com Deus e assim, mantendo o meu ouvido aberto. Deus, qual passo o Senhor quer que eu dê? É para cá? Estou meio com medo, mas se o Senhor falou, eu vou. Experimentar andar sobre as águas. Já imaginou a sensação de Pedro, Pedrão, aquele cara confuso que falava as coisas, fazia, de andar sobre as águas? Ele afundou depois. Pois é, mas ele saiu do barco. Os outros nem saíram. A experiência de você ser usado por Deus. Querido, quando nós falamos de amar a Deus integralmente, eu olho a situação dessa mulher, dessa viúva, numa situação economicamente vulnerável, e ela dizia assim: Deus, eu confio tanto no Senhor, que movida pelo teu chamado, eu vou dar a minha oferta para Ti. Isso matematicamente vai me fazer falta, mas eu sei que o que o Senhor tem para mim é muito mais. Eu prefiro passar apuros vivendo no Teu amor, que ser rica longe do Teu amor. O que é que hoje te impede de experimentar mais o amor de Deus? O que é que hoje é o teu refúgio que você não quer abrir mão e se lançar nos braços de Deus? O que é que hoje te impede de viver nesse âmbito do amor e do poder de Deus? Pode ser tua carreira, o teu status, o teu dinheiro, pode ser a tua teimosia, pode ser que tu te acha o gás da coca, né? Eu sou muito bom, imagina que eu vou ficar aqui
E aí você fica segurando, não me entrego, não me entrego, não me entrego. E sabe o que acontece, querido? Tu perde o melhor da vida. Tu perde a experiência de viver no amor de Deus. Tu perde a experiência de experimentar o sobrenatural de Deus. E você corre atrás de uma segurança que o mundo dá. E eu tenho certeza, que por mais que essa segurança te dê bens monetários aí, no sentido de posses e propriedades, e sei lá mais o que, não vai encher teu coração como o amor de Deus. Experimentar o amor de Deus, viver no amor de Deus, se arriscar pelo amor de Deus.